Olá, estudantes do sexto ano B, C e D da Escola Elza Miguel. Tudo bom? Vamos lá para a nossa aula 3, não é? Lembrando sempre aí da gente organizar essas aulas e conectar essas aulas com as aulas do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, né? E a aula da quarta-feira falou sobre fontes históricas ainda, né? Eles estão falando lá sobre fontes históricas. Aí eu resolvi fazer essa aula falando onde podemos encontrar essas fontes, esses espaços que ajudam a preservar a memória da sociedade, tá? Então vamos falar rapidão. Hoje esse é o tema da nossa aula, certo? Os espaços de preservação da memória, da identidade, dos antepassados, ok? Antes da gente ver esses espaços, a gente tem que ver essa palavrinha aí, ó, patrimônio histórico-cultural. Toda sociedade possui um conjunto de bens que são o seu patrimônio histórico-cultural. Não é? É tudo aquilo que faz parte da sociedade, da cultura, não é? Da produção de conhecimento de uma civilização. E esse patrimônio histórico-cultural nada mais é que os bens materiais e os imateriais, que foram falados lá na aula do Centro de Mídias, né? Esses bens materiais é o quê? Tudo que você olha ao seu redor aí, que você toca. São monumentos, construções, documentos, né? Fontes históricas escritas, tá? E os bens imateriais, é aquilo mais voltado aí para a cultura no sentido de festa, canções, rituais, folclore, não é? Então tudo isso forma o patrimônio histórico cultural. E o principal lugar de preservação de memória que a gente encontra isso são os museus, tá? Olha lá, museu vem do grego antigo, sabia? Significa templo das musas, não é? As musas da mitologia grega eram filhas da memória. Essas musas protegiam as artes e a história, tá? Então é você voltar ao passado. Depois os romanos assimilam essa palavra e aí se identifica o museu, não é? Qualquer estabelecimento permanente para conservar, estudar, valorizar e divulgar pelas mais diversas maneiras coleções de interesses artísticos, históricos, científicos, não é? Então o museu é o lugar onde esses objetos, essas histórias são preservadas, certo? E existem, então, vários tipos de museus, museus históricos, de ciências naturais, museus de arte, museus virtuais, não é? No Brasil você tem vários museus, você tem museus com equipamentos eletrônicos, com informática, museus modernos, de interação ao público, com exposições, né? Você vivencia experiências, você tem um conhecimento ali na hora, dinâmico. Então, o museu preserva esse sentido aí da produção de conhecimento daquela sociedade, para a gente se reconhecer, o nosso sentimento de pertencimento. O museu aí, ó, na foto do lado esquerdo, é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. O da direita é o Museu do Futebol. Olha lá, então você tem museus de vários tipos e de várias categorias. Você também vai ter, para registro dessas fontes históricas, os arquivos. Toda cidade tem o seu arquivo lá, seu arquivo público, privado, conservação de documentos, não é? Então, através deles, podemos entender como arquivo todo e qualquer local onde são guardados o quê? Documentos. Documentos catalogados, documentos preservados, tá?
Então você tem lá o arquivo público, onde são guardados esses bens materiais, tá? Atualmente, então, muitos arquivos têm seus acervos em forma digital, todos digitalizados em computador, não é? Para você manter os originais. Então essa foto aí é do Arquivo Nacional do Belém, lá do Pará, não é? Os arquivos, então, onde tem muitas fontes históricas, principalmente escritas, aí serve para a gente preservar a memória. Então, ó, o patrimônio histórico, ele faz você ir direto ao passado, ele resgata o passado, tá? Ele, então, preserva o passado para você ir a ele, para você criar referências, entendê-lo, né? Gerar reflexões sobre nossas experiências e nossas identidades sociais. Você ter uma identidade social é você pertencer a algum lugar, você tem que construir a sua história para saber onde você nasceu, por quê, como foi feito isso, como surgiu isso, não é? É a sua identidade social e cultural, ok? Você liga, então, o seu presente ao seu passado. Olha a frase aí do historiador Pedro Paulo Funari: a cidadania só se constrói com o reconhecimento e respeito pelas muitas formas de viver e pensar o mundo. Você se conectar a esse passado, ao patrimônio histórico, não só da nossa sociedade, mas das outras, é você ver outras formas de interpretar o mundo, como outras sociedades viveram. Na nossa aula passada, a gente falou das fontes históricas na pré-história, não é? Você aí, ó, se reconhece, se conecta, você entende uma forma de viver, de pensar o mundo no caso dos homens pré-históricos, não é? Você precisa ter essa interpretação. Não existe só a nossa, mas de outros. Não existe só a nossa sociedade, mas outras. Aí embaixo eu coloquei alguns órgãos aí, Unesco e o IPAM, que fala que preserva, que tomba patrimônios da sociedade. A Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação, é a Unesco, não é? E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional atua em âmbito nacional, é do Brasil. Né? Esses órgãos servem para quê? Proteger e preservar o patrimônio histórico e artístico, não só do Brasil, mas do mundo. Tá? Esses órgãos, então, são responsáveis pelo tombamento do patrimônio histórico. Por exemplo, um prédio, um edifício, uma estátua, uma cidade, quando é tombada, se significa que ela não pode sofrer alteração, porque aquilo preserva a memória, as suas características da época. Então o Brasil tem tombamento de patrimônio histórico? Tem um monte, não é? Vou dar um exemplo só. Um exemplo, olha lá, ó. Esse aí, ó, é na cidade de Ouro Preto, em Minas. É uma cidade histórica. Ela foi tombada desde 1980. Então você tem que preservar, conservar, não é, os locais, os portais, as obras do jeito que era a época. Tá? Aí em Ouro Preto, Museu da Inconfidência. Aí você vai ter documentos, você vai ter registros, você vai ter esculturas, você vai ter obras, arquitetura que nos remete a um passado brasileiro da época da mineração. Tá? E para a gente encerrar a nossa aula e para ligar aos assuntos da próxima aula, você tem, por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Né? Ele que, infelizmente, em 2018, teve um incêndio e destruiu muita coisa, mas estão aí tentando recuperar. E lá nesse Museu Nacional, para a gente ligar para a história, estava um dos fósseis mais antigos do Brasil.
a Luzia, com mais de 11 mil anos antes de Cristo. A primeira foto ali da Luzia é um modelo, né, de como era esse crânio. Ali embaixo é uma reconstituição de como seria a face da Luzia. E o crânio estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, de preservação de memória. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a Luzia. Foi encontrada em Minas Gerais, Lagoa Santa. E aí, com o encontro dela, você vai ter muitas teorias de como os homens chegaram à América. Ok? Isso vai ficar aí para as próximas aulas, é um gancho nosso. Fonte histórica, material, olha só, né? Preservadas no museu, identidade nacional. A gente entender de onde veio esses povos que viveram na América, por exemplo. O trabalho do historiador, não é? Questionar, identificar, não é? Então, essa nossa aulinha fica por aí, tá? A gente vai tentar acompanhar o Centro de Mídias. Tem uma atividade bem interessante no Centro de Mídias que eu vou sugerir para fazer. Sempre leiam os roteiros. Os roteiros servem para ler e passo a passo das atividades que você deve fazer. Registre toda semana o que você aprendeu, o que você gostou das nossas aulas, tanto do Centro de Mídias como as do YouTube aqui, ok? Abraço, muito obrigado, até a próxima.